Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração. Que dia agitado no Vasco da Gama. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e vamos aí para o noticiário esportivo do Vasco, porque hoje foi um disse-me-disse. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação aí da Vasco SAF. O presidente do São Paulo veio a público, bateu o martelo com relação a essa situação envolvendo o magnate no São Paulo, após uma fala do Jorge Nicola, onde efetivamente o Grego poderia desistir do negócio caso acertasse com o São Paulo. O seguinte, vamos abordar a situação envolvendo a chegada de reforços, muitas notícias vindas lá de Curitiba, né? O Atlético Paranaense, o Vasco, está em estágio aí de negociações. A gente vai explicar aqui a situação do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho está muito próximo mesmo do acerto com o Gigante da Colina. A gente vai dar uma atualizada e, claro, a gente vai falar muito sobre a situação aqui do Vegete. Hoje, o presidente do Fluminense veio ao público, disse que o Vegete foi simplesmente oferecido. No entanto, o Vegete veio a público e desmentiu. Bom, bora aí para as notícias do Vasco. Se inscrevam no canal, coloquem muita atenção, porque esse vídeo é muito esclarecedor, com notícias inéditas aqui no YouTube. Vamos lá. Primeiro, essa situação do Vegete. O presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, veio a público hoje para dizer que o Fluminense teve, por intermédio do empresário do Vegete, o nome colocado em pauta. O Vegete se manifestou agora na parte da tarde. Vou abrir aspas aqui para a fala do Vegete. Como meu empresário acabou de fazer com muito respeito por todas as partes, também quero deixar claro que nem eu e nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente ou o scout do Fluminense, nem no meio do ano e nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento ou aprovação. Também esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum clube como está sendo falado. E repito, se alguém fez isso em nosso nome, foi sem o nosso consentimento ou aprovação. Está aí a situação do Vegete. Eu disse para vocês que o Vasco ia passar por isso, né? O Pedrinho não fez a renovação de contrato com o Vegete quando o Campeonato Brasileiro estava em curso, quando era mais fácil. O Vasco está em estágio de renovação com o Vegete. Evidentemente que se alguém chegar aqui e pagar a multa rescisória, aí não tem como o Vasco fazer rigorosamente nada. Mas a prioridade do Vegete é o Vasco da Gama. Pessoal, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, pessoal. A gente tem algumas informações importantes para poder passar aí para vocês. Bom, o Atlético Paranaense fez uma proposta para o Vasco da Gama no tocante ao Léo Pelé. O Atlético recuou com relação ao Coelho, perfeito,
e colocou na negociação o zagueiro Matheus Gamarra, tá? Jogador da seleção paraguaia, de 24 anos, que atua do lado esquerdo, é canhoto, como o Léo Pelé é. O problema é que o Matheus Gamarra não era titular do Atlético Paranaense. Jogou ali apenas 19 jogos ali no Campeonato Brasileiro. O seguinte, né? O Vasco da Gama, independentemente disso, vai fazer uma oferta de compra por Coelho, que é a prioridade aí na gestão aí do Pedrinho, tá? Então a proposta do Atlético pro Vasco da Gama é a seguinte, tá? Vamos lá. Pode ser feito de duas formas: pagamento parcelado, mais abatimento de parte da dívida de cerca de 1 milhão referente ao empréstimo de Hugo Moura, ou abatimento da totalidade da dívida por Hugo Moura, mais envolver o zagueiro Matheus Gamarra. Aí eu te pergunto, vale a pena? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Pois bem, independentemente disso, o Vasco vai fazer uma oferta por Coelho. Bom, a gente também tomou conhecimento que o Vasco tem interesse na contratação de Léo Ciença, né? Jogador que surgiu na base da Chape, teve uma curta passagem pelo Lajeadense, que foi muito novo lá para a Alemanha, passou por diversos clubes, né, da segunda divisão da Alemanha, né? Hoje ele está jogando no Heidenheim, lá da Alemanha, né? E o seguinte, o jogador aí, meia de 26 anos, o Vasco tem interesse nesse atleta, né? Seria uma aposta. Sobre a situação de Renato Portaluppi, ocorreu a reunião hoje, tá? E segundo informações aí que a gente tomou conhecimento, só existe uma coisa separando o Renato Gaúcho do Vasco da Gama, tá? O Renato acertou na tarde de hoje, né? As bases salariais, tá? Com o Vasco. Acertou também o tempo de contrato, só que o que está pegando ali é a multa rescisória, certo? Está se discutindo o valor da multa rescisória aí no contrato do Renato Gaúcho, tá? E a situação que a gente tinha tomado conhecimento sobre as garantias, né, de continuar no Vasco caso haja compra aí da SAF, isso será colocado aí lá na multa rescisória. Se o Vasco abrir mão do Renato, o Vasco paga, tá? Então é essa situação aí. O Renato muito próximo, só faltando essa situação da multa rescisória. Pessoal, o seguinte, vamos falar aqui sobre o Magnate. Pois bem, surgiu um vídeo aí do Jorge Nicola. Jorge Nicola tá dando tiro para tudo que é lado, tá? Dizendo que se o São Paulo fechasse negócio aí com o Magnate, o Vasco estaria fora de circuito. Pois bem, o seguinte, a gente acaba de tomar conhecimento pelo próprio presidente do São Paulo, o Júlio Casares, tá? O Júlio Casares deu uma entrevista para Jovem Pan Esporte e ele falou assim, ó: Marinax esteve no Brasil e nós conversamos. Jamais vamos vender Cotia. Isso é um patrimônio nosso. O que estamos visualizando é um acordo comercial com esse investidor. Nossa capacidade vai aumentar muito, tá? Então, a chance aí do São Paulo se tornar SAF é zero, tá? Zero. Um acordo
comercial lá, é um intercâmbio, perfeito? Chance zero do São Paulo se tornar SAF. E aí, o que que acontece? Nessa situação aí, hoje a gente toma conhecimento que o Vasco pediu a quarta vara empresarial daqui do Rio de Janeiro, mais 60 dias de suspensão aí para evitar situações de penhora, tá? O Vasco lançou aí no processo, a gente teve acesso, né? Parte do que já foi feito lá na mediação da Fundação Getúlio Vargas. Então, olha só, são 4 mediadores, né? Até aqui 146 sessões realizadas, né? Até o dia que vai estourar essa data, que é no dia 20, tem mais 5 mediações para poder fazer. 36 credores recusaram o convite, não quis nem ir. 192 participaram da mediação, 24 apenas aceitaram o acordo, e o seguinte, né? Foram 18 aí que assinaram o termo de mediação e 2 mediações aí de assinaturas que estão pendentes, tá? Eu vou tirar o banner aqui para vocês verem o restante. E rejeitaram a proposta de acordo 12. Então, cara, pouquíssimos credores estão aceitando aí as condições do Vasco hoje, pessoal. Então, assim, a solução para o Vasco fica muito mais bem evidenciada que, se não houver uma venda aí, cara, o Vasco, até para pedir uma recuperação judicial, está muito difícil, porque ninguém quer fazer acordo com o Vasco da Gama, porque quer receber lá pelo RCE, tem juros em cima e coisa e tal. Pois bem, na parte da noite, mais detalhes aí, tá? E o Grego a caminho do Vasco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!